Aí. Pronto. Conhecimento, sabedoria e caráter, não foi? Aí a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria faz o quê? Peça a Deus. Mas e o conhecimento? O que é que a Bíblia diz a respeito do conhecimento? Buscar conhecimento. Eu tenho que buscar o conhecimento. Tem muita gente, já ouviu alguém dizer assim: na hora Deus dá. Tá. Deus ele dá na hora. Mas eu preciso estar preparado para que Deus me faça lembrar. O Espírito Santo é quem vai agir na minha vida na hora que eu estiver aqui, designado para transmitir a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Aí nós vamos, o Espírito Santo vai nos auxiliar. Porque na verdade, quando nós estamos ministrando, na verdade não somos nós. A Bíblia diz que nós somos apenas vasos de barros, né? Mas somos cheios, quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos transmitir aquilo. Por isso que tem uma frasezinha que quase não se usa mais hoje, na transmissão da palavra. Nós somos chamados para transmitir o oráculo de Deus, né? O pastor Marcelo disse aqui, muitas vezes as pessoas vêm transmitir e não vai falar sobre Zé Buchudo, né? Maria não sei quem, uma topada que levou e que teve que ir para o hospital, essas coisas. Você tem que estar preparado. Então o conhecimento, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça. Cresce na graça através do joelho, orando, e através de buscar, ler. Spurgeon diz assim, que nós devemos estar sempre acompanhados de muitos livros, mas nunca nos afastarmos da Bíblia. Porque quando nós aprendemos essa lição, o que rege, o que norteia o cristão é a palavra de Deus, né? Ela é quem é infalível e quem é inerrante. Então nós vamos estar acompanhados de outros livros. Agora, a questão do caráter é muito interessante, porque o caráter, ele é forjado, não é? Eu acho que foi na série que diz que é moldar, né? Diz, tem uma frasinha ali que diz que o caráter do cristão é moldado. É como o oleiro. Agora, eu gosto de falar a respeito, exatamente, restaurar, mudar de forma. Aí tem uma palavrazinha chamada forja. Não sei se os irmãos, quem sabe o que é uma forja? Quem já viu o que é um ferreiro? Como um ferreiro transforma? Fazer uma espada. Vamos falar de espada, né? Porque a Bíblia é comparada a uma espada. Quando o ferreiro vai fazer uma espada, ele pega um pedaço de ferro sem forma. É um pedaço de ferro sem forma. Mas aí ele vai restaurar, mudar de forma, converter, tornar diferente, modificar, regenerar. Agora, há 3 processos na forja para que possa haver a mudança. Veja, o aço sem forma é colocado na mão do ferreiro e ele vai colocar ele aonde? No fogo, né? Nas brasas, até que o aço fique mole e possa ser dobrado. Porque para fazer uma espada há muitas dobras do aço. Agora, desse processo, quando tira o aço ali já amolecido, e vai para a martelada. Lembra de José, né? Foi traído, foi vendido, foi caluniado, foi para a prisão, marteladas. O aço vai sendo moldado. Agora, para endurecer o aço, por que que, se nunca viram não no YouTube, nem na televisão, quem tem canal pago, tem um canal que passa campeonato de forja. A pessoa ganha prêmio para forjar o cavalo. Eu quero uma espada assim. Aí, né? É minha história, né? Esse canal, esse programa é muito bom. Você mostra ali, inclusive os técnicos, os juízes, ele vai vendo como a pessoa está fazendo e vai dizendo assim, não vai prestar. Já antes, porque ele vai vendo que não está sendo correta a maneira como é feita. Então, depois, o que é que ele pega? Vai para o fogo, vai para a martelada e a água. Por que a água, irmãos? Porque a água é que faz endurecer o aço. Mas olha, note que coisa interessante. O aço não pode ficar de todo, total e absolutamente duro. Porque senão, quando ele bater contra algo mais duro do que ele vai
Ele tem que ser duro, mas ele tem que ser flexível. Por isso é o fogo, as marteladas e a água, para que haja uma transformação. As pontes, quando são feitas, quem é engenheiro sabe. E os prédios, os irmãos já passaram em cima da ponte, passa um caminhão bem pesado, o que é que a ponte faz? Se ela não balançar, ela quebra, ela parte. A mesma coisa são os prédios muito altos. Ele tem que dar o vento bater e ele, a gente não sente, mas ele balança. Então a mesma coisa é o cristão. Eu tenho que endurecer, é necessário que eu seja moldado, mas eu tenho que ser flexível. A palavra de Deus na nossa vida é quem vai nos tornar dessa maneira. Por isso se chama moldar, transformar. E tem a questão do diamante também, mas isso aí já é outra história. Depois nós vamos outra oportunidade. Aí vamos para agora voltar, para a lição que é de fato a missão. Eu tenho, o pastor Marcelo disse uma coisa interessante aqui, a internet é muito boa, tem muita gente que usa mal, mas a internet ajuda muito, principalmente nós que ensinamos. Temos muitas coisas que nós podemos aprender. Geralmente eu tiro os meus subsídios de lá. John Stott, ele afirma que o Sermão do Monte, outro dia eu conversando com alguém, ele disse assim, falando sobre aquele sermão de Jonathan Edwards, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, e a pessoa disse assim, depois do Sermão do Monte, esse é o sermão mais lido, mais conhecido. John Stott diz que o Sermão do Monte é o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado. Ele diz isso. Ou seja, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós observamos, porque aí no Sermão do Monte, quando nós vamos... Isso. Quando nós vamos ver o Sermão do Monte, Jesus é um ensinamento muito simples. Um ensinamento muito simples. A Bíblia diz que ele viu uma multidão. E esse ensinamento do Sermão do Monte, ele foi direcionado. Talvez eu não vá seguir ali, porque ele não foi direcionado, ele direcionou o Sermão do Monte aos discípulos. Embora Jesus sempre estava rodeado de uma grande multidão. Ele sempre estava rodeado. Então, a Bíblia diz que ele chegou no monte ali, na elevação, vendo a multidão, chamou os discípulos a si, e ali começou a abrir a boca. A Bíblia, eu acho interessante, porque a Bíblia diz assim, Mateus, diz assim, ele começou a abrir a boca e a ensinar. Aí eu volto para o que o pastor Marcílio disse, Esdras 7:10, eu acho muito interessante. Esse versículo eu já tinha lido, mas eu fiquei com ele mais na minha mente, no meu coração, depois que nós estávamos conversando, ou foi uma aula lá, e ele falou assim, leia Esdras 7:10. Quando eu li, eu achei muito interessante, porque Esdras 7:10 diz que Esdras colocou no coração dele buscar a palavra de Deus. Nós temos que colocar no nosso coração e que nós temos que desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. Veja, eu costumo sempre dar esse exemplo. Eu nunca esqueço a minha chave. Por quê? Quando eu vou sair de casa, eu estou com o cadeado na mão, e em vez de eu colocar o cadeado, eu primeiro boto a mão no bolso, vejo se a chave está. E muitas vezes, coisa de louco, eu tiro a chave e olho se é de fato a mesma. Se é a chave que é para abrir o cadeado. Isso é um hábito que eu tenho. Então eu não esqueço. Eu não esqueço chave. Porque você cria um hábito. Aí também aprendi com o pastor Marcílio que a questão do hábito de você desenvolver a leitura, para que você tenha um hábito e o subconsciente lhe alerte, você escolhe um horário e um local. Eu, por exemplo, só gosto de ler à noite. A partir das 10 horas da noite, eu leio até meia-noite, 1 hora, todos os dias, impreterivelmente. É muito difícil eu ir dormir sem ler. Nem que seja um versículo da Bíblia, eu leio. Leio outros livros também, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei, fui um leitor assíduo no mundo, quando vivia no mundo, e depois que me tornei evangélico, continuei sendo um leitor assíduo, porque eu desenvolvi ao longo do tempo o hábito de ler. Agora, secularmente, eu desenvolvi o hábito de ler, é que a minha madrinha, não era evangélica, eu era pequeno, 8, 9, 10 anos, ela mandava caixas fechadas de gibis
Né? Hoje em dia quase você não vê ninguém lendo gibi. De gibi para mim, eu ia lendo, de patinhas, etc. Eu lia gibi, gostava de ler gibi. E depois passei para livros a partir dos 12 anos. Desenvolvi o hábito de ler. Eu morei 10 anos na Europa, você não entra no metrô da Europa sem que você fica constrangido, porque as pessoas estão sempre lendo nas praças, nos metrôs, estão lendo. O brasileiro não tem esse hábito. Mas o cristão ele tem que desenvolver esse hábito, como nós chamamos de escolha em casa, para que você possa leia, releia, como é que chama, ele que é professor nessa área, a vaca, ela, o animal, rumina, né? Ruminar. O que é ruminar? Os irmãos sempre vê o boi ou a vaca assim, né? Lá no Tocantins eles chamam venta fofa e desse modo. Venta fofa e desse modo. Venta fofa e desse modo. Está sempre, você olha para o gado, ele está sempre ruminando. Ele come, tem outro estômago, né? O boi, a vaca tem outro estômago. Aí vai para ali, né? Engole, mas depois ele regurgita, chama-se regurgitar, e bota na boca, fica na boca e ele rumina. É assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. A gente lê agora, não entende, aí o sermão aí diz aqui: bem-aventurado os pobres de espírito. Aí ele vai repetindo: bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu estava lendo aqui as bem-aventuranças e vendo a estrutura aqui. O significado bem-aventurado significa o quê? Significa é feliz aquele. Olha, como é que a gente chega nisso? Ruminando. Eu não entendi, eu não sei o que é bem-aventurado, então eu vou procurar saber o que é, né? Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem sabe o que significa DNA? A gente vai falar, né? Todo mundo sabe, né? É uma sigla, DNA. DNA é o código genético. Mas quem sabe o que significa a sigla DNA? Sem ser o pastor Macio. Quem sabe que levanta a mão? Os jovens estão estudando química, ciência, biológicas. Não sabe. Significa ácido desoxirribonucleico. Mas por que é que eu sei? Porque eu vi a palavra DNA. Lá eu sei que é uma sigla, mas que sigla é essa? Eu vou pesquisar. Por isso que Spurgeon diz: esteja sempre acompanhado de livros, mas não se afaste da Bíblia. O que é EBC? O que é EBC? Pronto. O que é EBC? A irmã, não foi que você fez a pergunta? Na igreja que eu fui, a irmã não sabia o O que é EBC? É igual a EBD, né? Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Cristã. A gente tem que desenvolver o hábito de ver uma palavra na Bíblia ou no livro que esteja lendo que eu não sei, então tem missionário, seja do secular ou missionário bíblico, para que possa ver o que é, porque vai enriquecer o seu vocabulário. Quando você vai falar, por que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento? Porque se eu cresço só no conhecimento, pastor, aí eu vou começar a ser crítico. Só eu sei. Eu vou na igreja. Quem vai pregar hoje? É montado. Vamos ver o que é que vai sair dali, né? É assim mesmo. Por quê? Fica soberbo. Se cresce só no conhecimento. Aí Jesus, a Bíblia, veja como a Bíblia é sábia, né? É a palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento. Se eu cresço só na graça, eu vou ficar que nem aqueles, vendo anjos passar por tudo quanto é canto, né? Deus falou, me arrepiei todinho, agora foi. Tá? Não é, isso é errado. Não, absolutamente. Nós somos pentecostais. Outra palavrinha que deveríamos todos nós ter aprendido nessa lição passada: Pentecostes. O que significa a palavra Pentecoste? É o significado da palavra, não é a ação que houve na questão do derramamento do Espírito Santo. A palavra em si, né? Literariamente falando, o que significa Pentecoste?
A gente sabe que Penta, a gente chamou aqui e falou sobre o Pentateuco, é 5. São os 5 livros da lei de Moisés. Pentecoste significa 50. Por que 50? Quem sabe? Pode falar. 50 porque a festa, Pentecoste era uma festa, sim ou não? Que era também chamada de festa das colheitas ou das primícias, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Veja que Jesus, ele instituiu a última Páscoa com os discípulos. Na mesma noite, no Getsemane, vamos desenvolver no Getsemane. No Getsemane, foi preso, e Jesus, depois de ressuscitar, disse assim: olha, disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, juntos, em oração, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus fala de uma coisa muito interessante que tem que ter dentro da igreja: estarmos juntos, unidade. Foi falado ali, o pastor colocou uma imagem muito interessante, a falta de comunicação, um trilho para lá, outro trilho para cá. Unidade gera comunicação, gera firmeza, né? Estreita os laços. Por que que Jesus diz para aqueles homens, que ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, eu fiz tanta coisa no teu nome, profetizei, curei, e Jesus disse assim: nunca vos conheci. Por quê? Porque não havia, ou então deixou os laços estreitos de relacionamento com Cristo. Porque você só pode ter relacionamento com uma pessoa se você convive com ela. Conhecimento, sabe os gostos. Você aprende a saber que até mesmo na fisionomia, se uma pessoa está gostando ou não de determinada coisa. E então é necessário que o cristão tenha relacionamento com Deus. Através de quem que eu tenho relacionamento com Deus? Da palavra de Deus. Então, seu irmão, aí, ser feliz. Os judeus tinham e muita gente tem uma ideia errada do que é ser feliz. Não. Do que é ser feliz. Ou do que é ter paz. Geralmente associam a paz lá em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito, desenvolvimento do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito ali fala que tem que ter alegria e paz, porque você ser alegre em Cristo Jesus é indiferente ao que você esteja passando. A alegria que vem de Cristo é a mesma coisa que Jesus, quando ele disse assim: a minha paz vos dou. Aí ele explica: a minha paz não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, quando você vai no dicionário e bota paz, para você ver o que é paz, ali diz assim: ausência de conflitos. Então, se não tem guerra, se não tem discussão dentro do lar, se não há enfermidade, se a mesa está farta, então eu estou em paz. Não! A paz de Jesus, ele dá essa paz a gente para que nós possamos suportar as circunstâncias, as tribulações, porque lá em Romanos diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz o quê? A experiência, e a experiência gera esperança. Ou seja, é um exercício constante que o cristão tem que desenvolver. Nessa lição do Sermão do Monte, Jesus vai falar de alguns aspectos, já vou terminar. Ele vai falar sobre homicídio. Aí ele diz assim: na lei dizia que é dente por dente, olho por olho, vamos falar assim, num termo assim. Aí Jesus disse assim: olha, se você olha para seu irmão atravessado, eu estou parafraseando, né? Se você não gosta do seu irmão por algum motivo, você já cometeu um homicídio, odeia. O simples fato de odiar. Aí ele falando sobre o adultério, ele diz assim: os discípulos perguntam, o homem que pegava é adultério? Ele diz assim: um homem que olhar para outra mulher a ponto de sentir desejo no seu coração, já cometeu adultério. Então, o Sermão do Monte vem revelar essas coisas, essa particularidade que Jesus mostra. Que não é só a questão, às vezes as pessoas se apegam: porque eu não faço, tu não faz isso por quê? Porque o pastor não deixa, porque a igreja, eu faço parte da igreja tal. Você tem que olhar aquilo que Jesus quer que eu seja, o que você seja. É como que tivesse falta de oportunidades, né? Porque se tivesse oportunidade, fazia. Exatamente. É
falta de oportunidade, ou seja, e de temor. Lá em capítulo 28 de Jó, ele define ali a questão da sabedoria, e no último versículo, versículo 28, ele diz assim: o temor do Senhor é a sabedoria, e obedecer é a inteligência. E temer não é, o temor não é ter medo, exatamente. Quem tem medo do pai, olha, papai vem ali, vamos andando, deixa eu fazer isso aqui, a gente faz depois, depois que ele passar a gente faz. Isso é temer. O temor não. Olha, não. Mas por que tu não faz? Ele não está vendo. Ele não está vendo, mas ele não é apropriado para nós. Por isso que a Bíblia diz que tudo, mas nem tudo convém. Amém? Eu vou só ler a conclusão e já termino. A conclusão dessa lição é inacreditável. Como é o nome da lição que eu já esqueci? Eu saí aqui do sermão. Aí, olha lá. Eu botei aqui, aí quando eu toquei foi embora para eu ler a conclusão. Eu acho que ela está aqui, deixa eu ver. Sermão, já achei. Sermão. O Sermão do Monte é porque a minha conclusão é da Luciano, pastor Luciano Paulo Lourenço. Que eu descobri que é Tocantins, depois mostro. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Pastor, agora foi que eu vi que é o Osiel Gomes, então está na. Amém? Deus abençoe, eu agradeço.